Bom dia! Se você está aqui comigo neste momento, eu acredito que você passou pela escola, que você teve professores que marcaram a sua vida positivamente e professores que até hoje você luta para crescer e desenvolver a partir dos traumas que ficaram. E todos nós tivemos professores, todos nós tivemos ensinamentos, todos nós tivemos possibilidades. A diferença é o que a gente faz com isso que nos aconteceu. Sartre vai dizer assim: ó, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram. Então, vamos nos curar e vamos também aprender novas possibilidades. Os professores ministram conhecimento em sala de aula sem questionar se há mais tipos de pensamento. Portanto, sem refletir se estão usando as melhores técnicas para liberar o imaginário e desenvolver o raciocínio complexo dos alunos. Nós precisamos pensar se nós estamos na nossa comunicação, no professorar da vida, porque a gente acaba ensinando sempre alguma coisa a alguém, se a gente está usando a melhor estratégia possível. É interessante isso porque eu penso muito em música, né? Agora, a minha última pós-graduação que eu tô terminando é musicoterapia, porque eu estudei música a vida inteira, fiz teatro musical, fiz parte de orquestra de garrafa, fiz parte de orquestra de flauta doce, toquei 5 flautas, aprendi violão, aprendi ukulele, aprendi instrumento de percussão, aprendi musicalização infantil. A música faz parte da minha vida e agora, oficialmente, eu tô fazendo essa formação na área de terapêutica, né? Porém, quando eu tô falando algo, eu penso numa música, num filme, num poema. A minha cabeça, ela vai muito pra arte. E por que, Irlânia? Para tornar lúdico. Para mim, primeiro foi para mim, a minha forma de aprendizado. Eu penso nisso, hoje eu tenho baralhos de música, eu tenho baralhos de história, baralhos de metáfora, mas o que eu acho mais legal é que eu consigo fazer isso automaticamente. Automaticamente eu já vou unindo assim uma música, uma história, um filme, porque eu assimilo conhecimento. Agora, eu tenho uma cliente que ela tá estudando para medicina e a forma dela é escrever o que aprende. Nós precisamos encontrar a nossa forma de aprendizado, porque não somos burros, não somos. Só não descobrimos ainda a forma que a gente aprende. Mas quando a pessoa tá comigo, eu tô nessa vibe de música, de história, de não sei o quê, e aí eu faço rima, eu pego uma música, mudo a letra, canto pra pessoa porque eu quero que ela grave aquele processo de mudança que ela precisa desenvolver. Então, como professor, e se você que está me ouvindo é um professor, amplie o seu repertório. Por favor, amplie o seu repertório. Ai, vamos lá. Eles simplesmente usam um pensamento capitaneado pelas palavras e pelos textos dos livros para desenvolver as funções cognitivas dos jovens, como o raciocínio, sem perceber que estão utilizando o mais restrito dos pensamentos, o pensamento lógico linear, que chamo de dialético. Olha aqui, quando eu estou aprendendo algo, eu estou usando a minha cognição. Mas se eu consigo levar isso para o corpo, eu sou terapeuta corporal haitiana e Lowe, né, da bioenergética, e hoje eu estou trabalhando com a terapia do trauma, que a gente sempre pensou assim, penso, logo existo. Não, agora eu sinto, logo existo. E eu sinto aonde? Aqui? Também, mas eu sinto no meu corpo. E tudo antes da fase de molde, antes de eu ter memórias estruturadas, estavam alojadas no meu corpo. Se eu consigo, às vezes, movimentar esse corpo, destravando as articulações que ficaram travadas por conta de um trauma, eu vou além. E eu tive um professor, o Pedro, Pedro e Lincoln, né? Mas o Pedro falou para mim algo que não existe processo terapêutico sem novos aprendizados. E a neurociência, ela fala disso. Neuroplasticidade. Eu preciso tornar novos hábitos, novos aprendizados para eu ter novas posturas e novas mudanças de vida, ok? Esses professores não tiveram a oportunidade de aprender que as complexas funções cognitivas, como gerir as emoções, ter compaixão, colocar-se no lugar do outro e ser proativo, dependem muitíssimo de outros tipos de pensamento. O antidialético, que
desrespeita a linearidade dos pensamentos lógicos e, por isso, é mais rebelde e difícil de ser controlada. Então, assim, ó, eu na faculdade de psicologia, inclusive, né, eu tive alguns amigos que fizeram PH, que fizeram escolas que se desenvolvem para passar no concurso. Passar no concurso. Escolas importantes, escolas caras, assim, que os melhores mentes estudam lá, mas que depois que passa o vestibular e a pessoa entrou, acabou. Ela não gravou porque ela tava ali, ó, ratinho de laboratório, condicionada. E o tempo todo é memoriza, memoriza, memoriza e faço uma boa prova. E o que eu faço com tudo isso que eu aprendi? O que eu faço com todo esse saber que eu adquiri? Geralmente, essas pessoas não sabem o que fazer com aquilo, até porque a meta era passa para a prova, depois a gente vê o que faz. Muitos pais corrigem seus filhos sem refletir sobre os instrumentos de correção que usam. Bater, xingar, empurrar, punir. Eu costumo dizer que punir não é educar. Punir é só punir mesmo. E às vezes a criança está sendo punida, ela nem sabe por quê. Por quê, Irlane? Porque a criança é autorreferente. A criança, ela é um estereótipo narcísico. Para ela, é ela o centro do universo. Para ela, é o aqui e agora. Não tem temporalidade. Ontem de ontem, semana passada, ano que vem, não tem. Para a criança, é ali e agora. E é ela o centro do universo. E aí você vai ensinando essa criança. Na fase de molde, a gente vai passando para ela. Só que depois que chega na fase da adolescência, ela já tem que começar a se diferenciar e começar a saber que ela não é o centro do universo. Só que para isso a gente educa, a gente não bate, a gente não xinga, a gente educa, repete 1000 vezes a mesma coisa. Educar é uma questão, mas vamos lá que a gente precisa educar. Não tem a mínima consciência que atitudes de julgamento, apontar a fala e elevar o tom de voz supervalorizam o mais pobre dos pensamentos, o dialético, que por ser unifocal e lógico, considera excessivamente o comportamento exterior e não os conflitos que motivam esse comportamento. Então, quando eu, não mexe aí, não, e é engraçado, né? Trabalho com criança, eu acho muito legal, a criança vai com o dedo na tomada, com o dedinho assim, ó, que não pode, aprendeu que não pode, mas ele tá lá botando o dedinho dele, não pode mesmo, tira a mão daí, garotinho, ó. E aí a gente vai brincando e vai trazendo isso e repetindo muitas vezes. Isso é processo educativo. Sem punição, sem xingamento, sem achar que a criança tá contra mim. Já falei com você, você não tá vendo, você me irrita, você anda contra mim, você é o meu maior inimigo na Terra. Não é. Seu filho não é o seu maior inimigo. Ele é só uma criança autorreferente que tem que começar, de acordo com a psicanálise, instalar o superego, que é as leis, as regras, os padrões. Pode, não pode, devo, não devo. Mas isso precisa ser ensinado, não cravado no sujeito como um trauma. Entende? Vamos lá. Tais pais desconhecem que, sobre o enfoque da gestão das emoções, deveria usar também os pensamentos antidialéticos, que pensam antes de reagir e olha seus filhos com generosidade. Nós, professores, psicólogos, pais, avós, tios, padrinhos, precisamos olhar a criança com generosidade. Quando eu olho para uma pessoa com raiva, com medo, com repulsa, eu vou tratar ela de uma forma. Quando eu olho com amor, afeto, carinho, eu vou olhar ela de outra. Como que você tem olhado os seus? Como que você tem? Precisamos melhorar a forma que olhamos para os nossos, com amor. Muito dos traumas que temos está relacionado à impaciência que tiveram conosco. Se você não se cura, você vai adoecer o outro. E isso está nas suas mãos escolher. Está na sua mão. Como que eu vou agir ou reagir diante do que está acontecendo no ambiente que eu estou? Seja melhor, invista em você, busque desenvolver-se para você tornar a próxima geração mais saudável. Beijo grande para você. Curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para alguém. Ajude a fazer essa corrente do bem crescer. Beijo grande e até amanhã.